Olá você, a partir de agora estamos chegando pela TV Parlamento Nordeste para mais um boletim de notícias e a melhor cobertura da bancada nordestina, Câmara e Senado, aqui no Congresso Nacional. E você pode acompanhar todo o nosso noticiário acessando www.parlamentonordeste.com.br. Nesse boletim de notícias de hoje, vamos para uma entrevista especial com o ex-ministro das Cidades e hoje deputado federal pela Paraíba, Partido Progressista, Aguinaldo Ribeiro. É ele que vai conversar com a gente a partir de agora. Vamos colocá-lo no link. Primeiro que tudo, a alegria de tê-lo comigo, com a Fernanda, com a nossa equipe, deputado. O prazer é meu, Napoleão, de poder recebê-los, Fernanda, de estarmos todos aqui para discutir assuntos que interessam a nossa Paraíba e o Brasil. Deputado, como ex-ministro das Cidades, o senhor deixou um legado grande de obras para o país. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos a oportunidade de estar ali ajudando o governo federal e, naquela oportunidade, nós pudemos trabalhar pelo Brasil e pela Paraíba. Ainda hoje eu tenho a satisfação de estar, às vezes, viajando Brasil afora e encontrando manifestações de brasileiros que dizem: olha, o senhor, ainda semana encontrei em São Paulo um cidadão que disse: olha, aqui, graças à sua atuação, foi possível que o município e o estado pudessem empreender aí ações importantes, tanto na mobilidade urbana quanto na questão da habitação, né, sobretudo a habitação popular. E na Paraíba, de forma muito especial, por tudo aquilo que nós fizemos em parceria, independente de posicionamentos políticos. Todo mundo sabe que eu sempre tive essa posição, desde a época que ainda exercia o mandato de deputado estadual, pensando muito o Estado como um todo, né, acima das questões políticas, eu sempre coloquei isso. E aí foi possível fazer parcerias importantes, inclusive com o governador do Estado, com o governo do Estado, o próprio viaduto do Gaiso, né, que é uma obra importante, eu tinha essa visão. Nós firmamos a parceria com o governador Ricardo Coutinho, né, estivemos em Brasília, no DENIT, inclusive, discutindo as ações para que pudéssemos agilizar a implantação do viaduto do Gaiso. A própria urbanização da Lagoa, que é uma parceria já com a Prefeitura de João Pessoa. Nós procuramos, na área de habitação também, vários apartamentos e casas que disponibilizamos para a Prefeitura colocar. A urbanização da Lagoa, repito, né, que eu espero que esteja sendo implementada essa ação, que é uma ação importante. Foram 30 milhões que nós colocamos do OGU a fundo perdido para a Lagoa. As obras e recursos que deixamos para a mobilidade urbana em diversos municípios. Em Campina Grande, com o Estado, nós fizemos a parceria da reurbanização do açude Bodocongó, né? Também em Campina Grande, parceria com a Prefeitura de Campina, nós fizemos ali a Alça Leste, né? Deixamos os recursos alocados para que o prefeito Romero pudesse executar a Alça Leste. Fizemos o maior empreendimento de habitação de Campina Grande, que são 4.000 casas ali no Ligeiro, né, que nós tivemos a oportunidade de assinar como ministro da cidade, ainda naquela oportunidade, e está em construção essa obra que vai beneficiar vários campinenses. E no estado como um todo, né, nós tivemos Canal de Frango em Patos, tivemos residências em Souza, em Cajazeiras, tivemos obras de infraestrutura em quase todos os municípios da Paraíba. Enfim, eu acho que foi uma oportunidade que tivemos de dar uma contribuição não só efetivamente na infraestrutura, com investimento na infraestrutura, mas também de discutir, né, os municípios, né, como é que nós podíamos ter essa nova visão dos municípios. Fora a área de saneamento, né, que eu não falei aqui. Nós tivemos em João Pessoa, duplicamos a capacidade de produção de água de João Pessoa, né? Nós tivemos também ações desse tipo por todo o estado, em vários municípios, que aqui como estamos em televisão, eu estou abreviando, né? Mas foram recursos importantes na área de saneamento, na área de drenagem, que possibilitaram garantia de água para muitos paraibanos, e que eu tenho assim, um pouco da consciência desse trabalho que nós fizemos, nos dedicamos
diuturnamente para que esse trabalho virasse realidade. Em relação ao seu estado, o senhor tem uma influência muito grande também no Ministério da Integração, deputado. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos, inclusive, por conta da questão da seca, primeiro preocupados com a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco. Depois tivemos também a preocupação de algumas ações emergenciais. Então, participamos aqui com o governador das questões relativas ao Estado, né, tratando e trabalhando e nos colocando à disposição, porque eu acho que essa é a prática que deve ser exercida, né, num momento como esse no nosso país, de buscarmos as soluções. E me coloquei à disposição, e como tenho acompanhado e pedido ao nosso ministro Gilberto Occhi, que naquilo que for possível, ele possa estar ajudando o nosso Estado. Os municípios também, fizemos aqui reuniões, inclusive com outros parlamentares que igualmente defendem o nosso Estado, para que nós pudéssemos e tivéssemos esses recursos liberados, né, sobretudo os recursos da seca, mas também de vertente litorânea, de obras importantes que precisam ser concluídas, como a obra do novo Camará, né, da nova Camará, enfim, e tantas obras que nós relevamos da maior importância, que possa nos dar no horizonte mais curto possível, né, a garantia de termos minimamente a segurança hídrica que o nosso Estado deve ter, os paraibanos devem ter. Falando de mandato e ação legislativa, reforma política, qual é a sua visão, deputado Aguinaldo? Olha, nós, do ponto de vista daquilo que desejávamos, nós ficamos decepcionados com o que nós produzimos, do ponto de vista daquilo que nós, como parlamentares, desejávamos. E até porque, no meu entendimento, o nosso desejo era o mesmo desejo da sociedade, de termos uma reforma política mais ampla, né, com mudanças estruturais nessa conjuntura política, por tudo que o Brasil está vivendo. Então, isso obviamente foi votado, decidido no voto, e no regime democrático a maioria ganha, né? Então, algumas teses que estavam colocadas foram vencidas, né? Nós tivemos muito menos do que estava programado para termos na reforma política, né? Então, agora, do ponto de vista da votação, pelo menos nós concluímos uma votação, porque também estávamos aqui sem votar esse tema há muito tempo. Então, acho que do ponto de vista de se ter tomado uma posição foi positivo, ou seja, de termos concluído um tema, que na minha opinião não está concluído, ele apenas foi fechado, mas é preciso continuar se discutindo, até pela dinâmica do que é essa conjuntura política no país, e hoje cada vez mais dinâmica, e eu espero que num horizonte muito curto nós possamos voltar a discutir esses temas que são relevantes, que é o quê? Fortalecimento dos partidos políticos. Nós hoje temos uma profusão muito grande de partidos políticos. Tem gente, inclusive, hoje que vive de criação, melhor dizendo, de partidos políticos, né? Quer dizer, cada ano se cria. A gente vê até presidente de partido político tentando criar outro partido político. Quer dizer, isso até do ponto de vista ético do próprio partido, eu diria, um assinte à própria sociedade. Olha como é que eu presido um partido e estou querendo criar outro partido. Não faz o menor sentido. Isso gera um enfraquecimento das estruturas partidárias. E, no meu entendimento, não existe democracia forte com partido fraco. E isso eu acho que é uma das coisas que a reforma não tratou da forma que deveria tratar. Então, essa é uma questão. A outra questão é o próprio sistema político como um todo, que se deveria ter aprofundado essa... Não digo nem aprofundado, porque nós debatemos muito. Nós não conseguimos foi fechar essa votação. E eu acho que isso que eu estou explicando aqui em matéria de emendas constitucionais, né? Mas nós temos aí a lei infraconstitucional, né? As matérias infraconstitucionais, que nós deveremos votar, que vai também minimamente dar uma contribuição nesse processo político, para que a gente não tenha vácuos e que sempre o judiciário, né, termine legislando
não por culpa do judiciário, mas por culpa do próprio legislativo que não toma, não decide, né? E deixa esse vácuo que aí o judiciário é obrigado a arbitrar em função exatamente do referido vácuo. Eu espero que, enfim, nós possamos estar mais maduros, né? Cada cidadão, que os próprios cidadãos possam também exigir cada vez mais essa mudança e transformação na política, para que a gente tenha uma política mais transparente, mais limpa, mais forte do ponto de vista das estruturas partidárias e que isso seja pilar de uma democracia forte. Outro debate importante é a questão da maioridade penal. Como é que o senhor vê exatamente esse tema, deputado? Eu tenho uma posição muito clara com relação a isso, que eu acho que é uma posição sensata, né? Na minha opinião, eu acho que nós não devemos abdicar daquilo que é papel da sociedade, que é legislar, e sobretudo no momento em que nós temos já um outro extrato social. Ora, eu posso falar da Previdência. Nós estamos discutindo o quê? Que hoje existe uma expectativa de vida muito mais alta, muito maior do que existia. Antigamente, a pessoa com 60 anos era tida como uma pessoa já idosa, né? Hoje, uma pessoa de 60 anos é altamente produtiva. Então, essa mudança desse perfil do brasileiro também se reflete na menor idade, vamos dizer assim. Então, a pessoa hoje com 16 anos de idade tem, inclusive, a faculdade de poder escolher os seus representantes, né? E nós estamos vendo o quê? Uma presença muito grande, participação social de todas essas pessoas. Então, acho que não dá para fechar os olhos com relação a isso. Resolve o problema? Não, resolve o problema. O problema é a incapacidade do Estado de dotar a sua estrutura de prisional, né, para poder fazer com que as pessoas cumpram essas penas. Isso vale, inclusive, para quem tem a maioridade penal. Nós hoje temos um sistema carcerário que está absolutamente falido. Agora, aí vem aquela máxima. Não, então não vamos votar porque o Estado é incapaz, então deixa como está a legislação. Não, eu acho que até para forçar que o Estado possa avançar nessas questões, acho que nós devemos encarar e tratar desses temas. Por essa razão é que a própria Câmara entendeu que deveríamos aprovar a questão da maioridade penal, né, para que o cidadão, eu defendo inclusive que esse cidadão de 16 anos possa exercer não só a maioridade penal do ponto de vista da punibilidade, né, criminal, mas sob o ponto de vista de tudo aquilo que um cidadão maior de 18 anos tem direito, acesso e direitos e deveres. Essa é a visão que eu tenho. É lógico que é um tema muito complexo, existem várias opiniões, né? Há quem defenda o fortalecimento de ECA. É uma saída, mas o Estado precisava ser competente para isso, para que essa saída também funcione. E o que a gente percebe é que não há essa capacidade do Estado em cumprir isso. Eu acho que, inclusive, a sociedade brasileira devia optar por um tema. Qual é o tema que nós vamos eleger como mais importante para que o país priorize e que a gente resolva o tema por partes? Porque o que é que nós temos visto? Nós temos visto a reincidência de governos, independente de quem quer que seja, e não ter nenhum tema desse resolvido. Os temas que são basilares e que são garantidos pela salvaguarda constitucional, que é educação, saúde e segurança, né? Talvez se nós elencássemos, vamos resolver, a prioridade aqui vai ser educação. É educação a prioridade? Então vamos fazer todos, não é que nós iremos assim abandonar os demais, não. Mas nós temos que fazer um esforço, né, inclusive do ponto de vista orçamentário e financeiro, para que esse assunto seja atendido a pleno, né, do ponto de vista do orçamento do Estado. Então, se essa é a prioridade, nós vamos ter que colocar outras prioridades que seriam prioridades de governo para um segundo momento. Essa é a visão que eu tenho.
né? Pode estar até equivocada, mas é a visão que eu percebo que deveria ser a visão desse país. O governo tem elencado pátria educadora, né? Então a visão era ter talvez entrado com essa disposição, né, de eleger um tema e nós sermos referência nesse tema, né? Olha, o Brasil, lá em educação, é referência para todo mundo, ou em saúde, ou na segurança pública, nós temos segurança. Mas hoje nós não temos nenhum desses temas, vamos dizer assim, sanados no país. Deputado, e essa crise, as manifestações do domingo, a situação econômica atual do país, como é que o senhor vê, já que o senhor é um conciliador? Eu estou muito preocupado com o Brasil. Nós conseguimos avançar em várias áreas importantes, né? Sobretudo na questão da distribuição da renda no nosso país, da ascensão e da migração das classes sociais, aquelas inclusive que necessitavam ingressar, sair da marginalidade, né? Sair da marginalidade não no sentido de criminalidade, mas a margem do ponto de vista da distribuição de renda, de se ter o acesso à sociedade. E isso foi conquistado, né? O Brasil tirou aí mais de 32 milhões de pessoas da miséria. Enfim, nós tivemos uma mobilidade social, as pessoas tendo acesso a bens de consumo, né? A coisa que só antigamente rico tinha acesso. Andar de avião nesse país antigamente era um tabu, só quem andava era rico, que tinha condição de andar. Hoje em dia, enfim, isso tudo está vencido. Foram conquistas que nós nos orgulhamos, reconhecemos, mas que foram conquistas e que nos cabe agora ir atrás de novas conquistas. Esse é o desafio que nós temos. Então, eu acho que isso tudo a gente não pode perder, né? E tudo isso que foi construído. Esse é o cuidado primeiro que nós temos que ter, com a responsabilidade política, e aí vale para todos os políticos de governo, da base do governo, da oposição, enfim, não perder essa visão. E o Brasil hoje, quer queira ou não queira, vive uma crise política que termina, na minha opinião, retroalimentando a crise econômica. Acho que ela agrava a crise econômica, porque qual é a percepção, inclusive, dos mercados? É que ao olhar para o Brasil, em vendo que não se consegue, por exemplo, ter um mínimo de relação para se aprovar as matérias que são prioritárias para o país, isso é percebido pela comunidade internacional, que termina mudando o olhar, inclusive as avaliações de agências de risco, de rating, que sentem um pouco da insegurança política do país. Então, isso é muito sério. Eu acho que, nesse instante, a gente tem que ter toda a responsabilidade do mundo, despojamento, né, de interesse de quem quer que seja, para vencermos essas realidades. Aí cabe aqui a crise toda que nós vivemos, se a gente for olhar só para a Petrobras, o tamanho da crise que se tem numa empresa que é patrimônio do povo. Quando se fala em perder dinheiro na Petrobras, falaram já em 140 bilhões de prejuízo que a Petrobras tem, já por conta de tudo que aconteceu. Na verdade, nós estamos falando em tirar 140 bilhões do bolso de cada brasileiro, que aquilo é patrimônio nacional, né? E, então, é necessário que e aí eu não digo não é nem a comunidade política só, eu acho que toda a sociedade tem essa responsabilidade de enxergar esse momento de dificuldade que se avizinha, de ter essa responsabilidade para que juntos possamos atravessar esse momento e que se aponte para uma solução que seja uma solução rápida do ponto de vista do resultado, que é o que todos nós queremos. Nós não queremos juro alto, não queremos inflação, não queremos desemprego, não queremos conta de luz alta, não queremos nada disso. Nós queremos manter aquilo que nós conquistamos e, a partir daí, avançarmos naquilo que estava programado, né? Melhorarmos a infraestrutura do país, melhorarmos a educação do país. São essas ações que vão nos possibilitar ter um país mais humano, mais seguro, mais rico do ponto de vista dos seus recursos efetivos, mas também um país de uma riqueza que é a sua própria infraestrutura, que é
integrada à riqueza nacional. E que o país hoje, eu diria, não pode perder, que esse é um momento que o Brasil não pode perder, na minha opinião. Foi tudo aquilo que foi iniciado em matéria de infraestrutura, né, de portos, aeroportos. A gente que anda hoje, todo brasileiro que anda em alguns aeroportos, não entende como é que podia funcionar aquele aeroporto antes, né, porque você aumenta e já o aeroporto está cheio do mesmo jeito, né, que estava. Então, são essas infraestruturas. Estou dando um exemplo de aeroporto, mas isso vale para tudo, né? Vale para porto, vale para as nossas diversas infraestruturas que temos. Então, essa é a expectativa que eu tenho, que a gente possa ter esse sentimento, que possamos ter muito juízo, serenidade para atravessar esse momento, e que vamos atravessar, se Deus quiser, e a partir daí nós possamos viver um novo patamar, com maturidade, né? Não só a maturidade política, mas, sobretudo, a maturidade cidadã, que é aquela que nós reconhecemos qual é a nossa responsabilidade e quais são também os nossos direitos. O senhor também é vice-presidente da CCJ. Como é que está o trabalho exatamente na comissão, deputado? Tem sido um trabalho intenso, né? Nós temos ali praticamente sessões terças, quartas e quintas, né? Ainda fazemos reuniões de coordenação da comissão com as diversas bancadas. Nós conseguimos produzir muito, tirar muitas matérias que estavam, vamos dizer assim, adormecidas por longos anos na comissão, de temas importantes, relevantes, nas diversas áreas, né, nós tratamos. Ainda tem muito para acontecer também, mas eu diria que eu acho que demos uma contribuição muito grande para a casa, né, sob a presidência do deputado Arthur Lira, que tem feito um grande trabalho na comissão. Nós ali estamos ajudando, né, como na vice-presidência, não só nessa coordenação, mas também presidindo algumas sessões que temos presidido, afora as outras atribuições que temos nas demais comissões da casa, né, e onde nós temos que também atuar, e no próprio trabalho parlamentar, que não está restrito só. Às vezes a gente fala muito em apresentação de projeto de lei. Eu costumo dizer o seguinte, e olha que eu, no nosso mandato anterior, talvez, durante o mandato que estive aqui, talvez tenha sido o parlamentar que mais apresentei projetos de lei, né? Alguns deles, inclusive, aprovados agora. Tem um projeto de lei que está pronto para ser votado, já comecei com o presidente Eduardo para ver se entra na pauta. Mas, assim, é muito importante a atividade parlamentar também nessa discussão e na responsabilidade dessas matérias. Porque muitas vezes se vota matéria, se produz lei que sequer pode cumprir, né? Sequer pode cumprir essa lei. Então é nesse sentido que a gente precisa ter essa visão mais madura, né, do Estado brasileiro, que não é produtor só de lei, mas é um Estado brasileiro que precisa acompanhar a legislação. Lógico que a gente, à medida que o Estado vai se modernizando, a gente precisa dar resposta da modernização também do arcabouço legal, mas também não só isso, mas também do Estado brasileiro que está ali fiscalizando, o Estado brasileiro que está ali sugerindo, que está participando da construção do novo país que a gente precisa, apontando soluções. Eu acho que isso é fundamental no mandato de cada parlamentar que aqui está, de ter esse embate propositivo, não só produzindo a legislação, mas, além de ajustar, repito, contribuir para que a gente possa ter uma casa legislativa que seja, vamos dizer assim, e que deve ser o braço direito do povo brasileiro. Deputado, muito obrigado. Foi uma alegria tê-lo comigo, com a Fernanda, com a nossa equipe aqui no Parlamento Nordeste, viu, deputado? Eu que agradeço mais uma vez, a satisfação é toda nossa. Tá aí, portanto, o deputado Aguinaldo Ribeiro conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele, a gente chega ao final desta edição, deste Boletim de Notícias, agradecendo a você e lembrando que é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.